Olá, boa noite. No último sábado, 8 de dezembro, foi comemorado o Dia da Justiça. Afinal, o que significa justiça? Como esse conceito mudou ao longo da história? E no Brasil, como a justiça é definida na área jurídica e social? Quer saber mais sobre o tema? Então fique ligado agora no Jornal da UFO. Ao se falar sobre justiça no Brasil, é necessário lembrar sobre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Você sabe a diferença entre eles? Veja na reportagem. Você provavelmente já ouviu falar sobre os três poderes políticos, que são legislativo, executivo e judiciário. Eles são responsáveis pela estrutura e organização de um país. No Poder Executivo, que está dividido em três níveis: o Poder Executivo Municipal, que é representado pelos prefeitos, o Poder Executivo Estadual pelos governadores e o Poder Executivo Federal pela Presidência da República. Temos o Poder Legislativo Municipal constituído pelas câmaras de vereadores, o Poder Legislativo Estadual constituído pelas Assembleias Legislativas e o Poder Legislativo Federal, que aqui no Brasil é denominado de bicameral. Por quê chamado de bicameral? Porque o Poder Legislativo Nacional, ele é subdividido em duas casas. Uma que representa os estados da federação, que é o Senado Federal, e a outra que representa o povo. Nós temos apenas o Poder Judiciário Estadual, que eu integro, constituído pelos juízes estaduais, que são os chamados juízes de direito, que trabalham nos fóruns estaduais, e temos a Justiça Federal, que aqui no Brasil está subdividida em Justiça Federal Comum, tem a Justiça do Trabalho, que cuida só de dirimir questões de relação de emprego entre patrões e empregados, e temos a Justiça Eleitoral, que não tem corpo de juízes próprio, ela tem como juízes os juízes de direito estaduais, e aí os juízes recebem uma pequena remuneração para acumularem ônus da justiça eleitoral. E temos a justiça militar também, que não está implantada em todos os estados da federação, mas que tem em Brasília o Tribunal Superior Militar. Os três poderes equilibram as forças administrativas de uma nação. O Poder Executivo põe em prática as decisões do Poder Legislativo e tudo é fiscalizado pelo Poder Judiciário, que julga o comportamento dos outros dois poderes. A divisão não está centralizada em uma única pessoa. Então, tripartindo o poder e elegendo-se os agentes políticos para o Legislativo e o Executivo, aí essas pessoas vão exteriorizar as manifestações soberanas do Estado. E no Brasil, o Poder Judiciário não elege os seus membros. Aqui é concurso público de provas e títulos, né, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que elegem-se juízes. Aqui tem que ser bacharel em Direito, com experiência na advocacia ou numa outra carreira depois de 3 anos, que prestando concurso de várias fases, ingressa. Então, eu diria que é muito saudável esta tripartição de poderes para que as ações do Estado possam, de fato, serem desenvolvidas e elas possam atingir os anseios da população como um todo, né? E os convidados do Jornal da UFO de hoje são Ana Maria Said, ela é professora do Instituto de Filosofia da UFO. Boa noite, professora, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos a presença e também aqui está o professor da Faculdade de Direito da UFO, José Magalhães. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Vamos começar então falando sobre esse tema justiça a partir dessa reportagem. Esses três poderes, professor, eles de fato são importantes nessa questão da justiça para manter a justiça no país? Como que é essa repartição de poderes e de trabalho? O Dr. Faleiros conseguiu explanar de uma maneira bastante estruturante como que juridicamente e como institucionalmente, geralmente, desde Montesquieu, as instituições e o Estado vêm em um processo que a gente chama, na teoria do Estado de Direito, de difusão e diferenciação do poder, da tripartição dos poderes. Mas uma coisa que é interessante nós notarmos, principalmente no caso brasileiro, porque o caso brasileiro ele tem uma especificidade. Nós tivemos, na formação do Brasil como independente, algo chamado poder moderador. E esse poder moderador, ele ficou culturalmente na história do Brasil. De modo que, depois que a monarquia caiu, o poder moderador ficou transitando entre os outros poderes. Então, vejam, o que a Constituição diz, que os poderes são harmônicos e equilibrados entre si, quando a gente analisa a realidade da situação, os poderes eles não são de fato equilibrados, né? Um poder
consegue de fato dar a agenda ou a pauta do dia, e esses poderes, eles, muito menos do que serem equilibrados, eles estão em disputa por esse chamado poder moderador. A gente consegue perceber no Brasil que o executivo, via de regra, ele é mais hipertrofiado. É só nós observarmos as pautas de votação. As pautas de votação do Poder Legislativo, elas são pautas que são estimuladas ou provocadas pelo Poder Executivo via de regra. E isso demonstra que essa hipertrofia, a gente tem uma concentração muito grande no Brasil do poder real na presidência da República ou, no caso dos municípios, dos prefeitos e dos governadores. Enquanto isso, o Poder Judiciário, que é aquele que em tese seria o guardião da justiça brasileira, ele ao longo do tempo se manteve um pouco mais retraído, mas nas últimas 2 décadas, principalmente, foi um poder que tentou, capturar esse poder moderador da República, e hoje em dia nós vemos por aí algo chamado judicialização da política, ativismo judicial, que são todos resultados dessa briga cultural, dessa briga por poder que está dentro dessa harmônico e equilibrado poderes brasileiros. Daqui a pouco, então, a gente continua nesse ponto. E, professora, essa questão, né, brigas de poder e tudo com relação à justiça, ao longo da humanidade, das diferentes civilizações, é possível ver que esse conceito de justiça, ele mudou bastante? Ele mudou porque justiça é um conceito histórico, é construída historicamente a justiça. E era muito diferente no mundo antigo, embora ali já comece a questão da república, né, e da construção da questão da justiça, até chegarmos, ao período medieval, a justiça se concentrava nas mãos principalmente dos reis e, portanto, era mais diluído. Com o absolutismo, ela vai estar nas mãos de apenas o rei, né, absolutista, e, portanto, foi uma grande conquista da sociedade capitalista, do mundo burguês, que se construía a questão de se separar a justiça do executivo. E ainda maior quando se separa a questão do legislativo, do executivo e do judiciário. Então, os teóricos que trabalharam essas questões, então, desde Hobbes, em que ainda existia o absolutismo, com o Leviatã, com o executivo tendo nas suas mãos todo o poder, e a grande conquista que vai se desenvolvendo. E aí o pensamento de Locke, de Rousseau principalmente, com a questão da democracia que vai sendo construído. Então, a questão da separação dos poderes, historicamente, ela é fundamental para um equilíbrio social, para justiça social e para a construção de Estado, do Estado-nação, mas do Estado-nação que realmente possa atender à sociedade. A grande questão que o professor José Macalém estava falando de ter, em determinados momentos, ou um poder ou outro, com um poder maior, é um desequilíbrio que sempre tem consequências. Nós estamos vivendo essa questão no Brasil hoje. Quais são algumas dessas consequências, na sua opinião? Então, por exemplo, a questão da justiça social, retirar do legislativo, que é verdadeiramente o representante da sociedade, para legislar, né? E se passar para o judiciário decidir questões de leis, esse é um desequilíbrio que pode acarretar problemas sérios para a sociedade. E pode levar a estados de exceção, porque qualquer poder que passe a ter um poder maior do que os outros dois poderes
em um sistema como é estruturado o sistema capitalista, ele leva à possibilidade de totalitarismos, de ditaduras e etc. Professor, e a partir desse ponto, como que seria possível, então, tentar ter esse equilíbrio entre os três poderes a fim de garantir a justiça no país, por exemplo? Eu vou te falar a verdade, talvez não tenhamos equilíbrio. E talvez isso, na verdade, não seja o melhor que exista equilíbrios. Então, veja, existem nações que reconhecem que um poder tem prevalência sobre o outro. Então, vamos ver a estrutura do Estado inglês. A estrutura do Estado inglês reconhece que o parlamento é a estrutura principal entre todas as outras estruturas. E de modo que não é possível pensar em equilíbrio dos outros poderes. É possível pensar em independência. Então, o poder do parlamento na Inglaterra, ele é o mais importante, mas o judiciário inglês é um judiciário independente. Não que eles sejam equilibrados e equiparados com a mesma situação de poder. Por que eu digo que talvez não seja possível equilibrar e que talvez não seja a melhor situação equilibrar? Porque se nós colocarmos de um modo objetivo que os poderes são harmônicos e equilibrados, isso na verdade vai estar sendo uma distorção ou uma ilusão da realidade. Exatamente porque, na minha concepção, nós sempre teremos um poder com mais prevalência e com mais, digamos assim, inflexão histórica para poder conseguir fazer as suas questões. E se nós admitirmos de saída, essa é a minha ideia, qual dos poderes, no caso eu concordo com um pouco dessa estrutura inglesa de que o parlamento deva ser um poder que nós precisamos olhar mais detidamente, eu acho que aí nós começamos a ter um processo mais transparente. Porque quando nós estamos falando de justiça social, por exemplo, nós temos que lembrar que todos os poderes têm responsabilidades em justiça social. Ou seja, o poder executivo ele é aquele que executa as leis. E nas leis, principalmente na nossa Constituição, por exemplo, existem conteúdos que mandam o poder executivo realizar a estrutura de justiça social. Assim como o judiciário também. Uma coisa se torna direito. Por que é direito? Porque ela é exigível, ou seja, o cidadão pode exigir algo por conta disso. Então o judiciário precisa estar receptivo a essa exigibilidade cidadã. Assim como o parlamento também, ele tem que fazer com que a fluidez das suas decisões sejam decisões que abarquem a todos. Daqui a pouco então a gente continua a nossa conversa. Hoje é terça-feira, dia de conferir as vagas do nosso quadro Mercado de Trabalho. Vaga para recepcionista atendente. A vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. É necessária experiência de 6 meses na área e ensino médio completo. Salário a combinar. Oportunidade para mecânico montador de silos. O salário é de R$ 1.500. Vaga para doméstica. A remuneração é de R$ 1.100. As exigências são ensino fundamental completo e experiência na área. Vaga para mecânico de refrigeração. Salário de R$ 1.899. Para se candidatar à vaga, é preciso ter experiência de 6 meses e ensino médio completo. Oportunidade para consultor de vendas. É preciso que os interessados tenham experiência de 6 meses na área e ensino médio. A remuneração é de R$ 1.295. 2 vagas para auxiliar de vidraceiro. É necessário experiência de 6 meses e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.200. Se você se interessou por uma dessas vagas, é só procurar o Cine. O Cine fica localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. O que é justiça para você? Nossa equipe fez essa pergunta para alguns estudantes da UFO. Veja as respostas depois do intervalo. Nós voltamos já. O Jornal da UFO está de volta e agora vamos conferir a previsão do tempo. A quarta-feira em Uberlândia deve ser quente e úmida, com 80% de chance de chover. Máxima de 28 e mínima de 17 graus. Em Patos de Minas continua quente, mas deve também chover. A previsão é parecida, mínima de 19 e máxima de 28 graus.
E a galera de Ituiutaba vai continuar com muito calor. A máxima para essa quarta é de 33 graus, com mínima de 20 e previsão de chuva. E o sol também aparece em Monte Carmelo, fica quente, com a máxima chegando a 28 graus e a mínima a 18. Em Araxá, a temperatura fica um pouco mais alta, mas também deve chover. Mínima de 19 e máxima de 29. A nossa equipe foi saber o que os alunos da UFO definem como justiça. Olha só o que eles disseram. Bom, cara, eu acho que justiça é igualdade de direito, é cada um ter que pagar ou então responder pelos seus atos igualmente com os outros. Então, se você fez uma coisa errada, eu também, nós dois temos que pagar, né? A justiça ela não pode ser seletiva, acredito que seja isso. A justiça para mim é algo de maneira correta, que abrange a todos, alguma coisa que é no certo, ao pé da letra, né? Então... E a gente sabe bem o que é justiça, só que definir em uma palavra assim às vezes é muito difícil. Para mim é mais isso mesmo. Para mim é garantir oportunidade para todos de uma forma justa. Professora Ana Maria, interessante essas definições. Você concorda com os alunos? Em parte, principalmente com o último, acho que eu disse que a justiça era uma construção histórica, né? E acho que o grande avanço da sociedade capitalista foi a questão do legislativo. Você estava falando do parlamento inglês, professor José Magalhães, mas o legislativo é realmente o centro dos poderes porque, na verdade, é a representação da sociedade e é quem legisla, né? E claro que a justiça está ligada às leis, à Constituição. Nós temos visto no noticiário, né, desses últimos dias a questão sempre da nossa Constituição, de fazer valer a nossa Constituição. Eu sempre fico preocupada quando nós voltamos à importância de fazer valer a Constituição, porque de alguma forma é possível que ela não esteja sendo válida, né? Teve um deles, inclusive, que falou que a justiça, no olhar dele, também é igualdade entre as pessoas. Pois é, as oportunidades. Então, é por isso que eu disse, não era que são iguais, o que eu estava dizendo, mas que nas suas funções tem que ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um na sua função. E o parlamento inglês, eu acho que é o que mais segue o liberalismo. Nós estávamos falando de Hobbes, de Locke, de Rousseau, né? Portanto, o parlamento, o legislativo, o Congresso, realmente deve ser o centro. Por quê? Porque é dele que vem a Constituição, as leis e etc. E ele não se separa, e aí nós estávamos falando da construção histórica, da questão da construção das oportunidades. Então, o conceito de igualdade, que, na verdade, não pode ser tomado apenas como liberdade individual, em que se pode tudo. Liberdade existe quando existem as leis que possibilitam que as pessoas tenham oportunidades iguais. Então, isso é uma questão muito interessante quando falamos de justiça. E partindo também dessa questão, né, de falar sobre justiça, historicamente é conhecida também a lei de Talião, né, que é aquela ideia de olho por olho, dente por dente. Como que fica essa questão da justiça própria também, professor? O que a lei diz sobre isso? Na verdade, toda organização política, e aí o Estado como o Estado moderno, como essa instauração de uma novidade política nesse sentido, vem justamente para um pouco diminuir as possibilidades de autotutela. Por quê? Porque, na verdade, ao observarmos que a questão da justiça ela se dava de uma maneira distante dos centros urbanos, de uma maneira muito capilarizada nas relações sociais. A possibilidade de autotutela, vamos dizer assim, no mundo neolítico ou no mundo da Revolução Agrícola, ela era a única, talvez, possibilidade existente. À medida em que as pessoas vão se aproximando geograficamente e à medida em que elas vão entrando em interações e relações cada vez mais complexas, como é o mundo urbano, por exemplo,
a possibilidade de autotutela, ao invés de dirimir e proteger os conflitos, ele aumenta os conflitos. Então, o Estado surge como um terceiro, dentre as diversas funções do Estado, vamos dizer assim, como um terceiro que vai, na verdade, arbitrar os conflitos humanos por conta da escassez de recursos que existem e portanto, se os recursos são escassos, muito provavelmente nós teremos conflito. Então, a autotutela ela vai sendo progressivamente direcionada para uma tutela estatal dos direitos, né? E aí é importante que o Estado moderno, burguês, capitalista, faz uma declaração de direitos de uma maneira objetiva, ou seja, que todos saibam quais são os direitos, vamos dizer assim, para poder cumprir um item que é, para esse tipo de Estado, fundamental, que é a isonomia, ou seja, a igualdade formal entre as pessoas. Isso é a igualdade nas suas relações. A igualdade de oportunidade se dá no sentido que é da igualdade material, ou seja, se as pessoas, além de serem iguais e responderem igualmente perante a lei, elas precisam, de fato, gozar da produção e da riqueza social de uma maneira proporcional. Só para a gente reforçar, né, esse termo autotutela seria no senso comum que a gente fala de justiça própria, Isso, né? justiça com as próprias mãos, né, da gente poder se defender com as próprias mãos. É óbvio que ela permanece em algum sentido. Então, por exemplo, legítima defesa em grande parte ainda um poder de autotutela que nós temos. Mas esse poder de autotutela num Estado moderno, contemporâneo, ele é muito menor quando nós vemos outros períodos históricos, exatamente por conta da complexidade das relações sociais. Certo. E para a gente encerrar o jornal, professora, esse conceito de justiça, como que nós podemos interpretar essa questão no país hoje? O que seria necessário para que a justiça, né, se estabeleça? Olha, eu acho que de tudo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, a questão, não podemos esquecer que a justiça, ela é superestrutura, tanto as relações jurídicas quanto políticas, de uma organização do mundo material, da produção e etc. Nós vimos, em alguns momentos, nos últimos anos, que a nossa Constituição não foi observada para certos julgamentos e etc. Então, acho que o que nós temos que fazer, isso é a sociedade que exige. Você estava perguntando como fazer para fazer com que a justiça tenha o seu papel. Acho que é a própria sociedade que pode exigir isso de muitas maneiras, de se manifestar nas instituições e nas possibilidades da organização, né, da sociedade civil, porque ela não se separa, né? Hoje, a questão da justiça, ontem foi o Dia dos Direitos Humanos, né? Que nasceu historicamente de necessidades de garantias individuais, mas que, na verdade, são sociais, e para que se mantenha uma sociedade mais desenvolvida, com uma sociedade mais desenvolvida como é a nossa, e no Brasil também. Então, acho que a grande questão colocada para nós, para garantir inclusive a justiça, é que todas as instituições da sociedade civil estejam fortes o suficiente para fazer valer a justiça. Não é somente uma coisa dos tribunais de justiça, né? Acho que é uma questão social e uma questão da sociedade civil e do Estado. Certo, professor. Então, também sua última palavra, é possível sim ter uma sociedade mais justa? Sim, e é possível e, de fato, pegando um pouco do gancho do que a Ana estava falando, a gente não precisa ir muito longe. Nós temos aí 2 documentos históricos, um internacional e um nacional, que se nós focarmos a nossa energia na realização desses 2 documentos, a gente já vai ter um avanço muito grande. Então, focar a energia na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal, nós já teríamos avanços demais. E a população entender de que tanto a Declaração quanto a Constituição é amiga da população e não inimiga da população, como alguns discursos por aí
tem se feito. Então, sim, a gente não precisa ter muito longe. Essas coisas já estão, muito do que a gente precisa já está declarado. O que a gente precisa fazer é colocar a nossa competência a serviço desses dois documentos. E a cobrança ao legislativo para fazer avançar, inclusive, além de só seguir a Constituição, porque eles são os nossos representantes e cabe à sociedade civil cobrar do legislativo que ele avance cada vez mais na questão da justiça social e de uma sociedade melhor para o Brasil. Fica então essa importante reflexão. E hoje, pela tarde, teve mais uma edição do evento de Natal do Ambulatório do Hospital de Clínicas da UFO para crianças. A festa, que completou 10 anos, traz alegria e diversão para várias famílias. Na entrada, a gente já avista os balões que indicam que aqui tem festa. Entrando no salão, a decoração de Natal está por toda parte e o Papai Noel é em dobro. Já são logo 2 para alegrar os pequenos. Alegria que a Josiane confirma, porque pela primeira vez ela trouxe o filho e o afilhado para se divertirem. É gratificante, né? O sorriso de uma criança diz tudo, né? Tem gente que já espera o fim do ano chegar para voltar para a comemoração de Natal. É o caso das meninas da Franciele, que revela que uma das filhas já pergunta quando vai ser o próximo evento, antes mesmo da festa acabar. Elas ficam esperando o ano inteiro. Mãe, quando vai chegar a festa do Papai Noel? Aí elas nem costumam nem dormir na véspera para poder vir. É diversão que não acaba. A festa é feita para as crianças do ambulatório do Hospital de Clínicas da UFO. E já ganhou uma proporção que já está na 10ª edição e é tradicional entre a criançada. O intuito é para poder proporcionar para essas crianças alegria, você vê o sorrisinho do rostinho delas e talvez aqui é a única festa que elas vão ter. É brincadeira, é correria de criança, é sorriso em cada rosto, estampando alegria. A festa, que já se tornou tradição, é sinônimo de realização não só de quem se diverte, mas também de quem faz a festa. Inclusive elas ficam tão ansiosas que ela já me perguntou ali, ano que vem, que dia que vai ser? Eu falei, mas nós nem terminamos essa, sabe? É só alegria para elas, sabe? O Jornal da UFO de hoje, então, infelizmente, vai ficar por aqui. Quero agradecer antes a sua presença, professora Ana Maria. Muito obrigada, agradeço. Viu? Boa noite. Uma boa noite. Também quero agradecer a sua presença, professor José Magalhães. Volte sempre ao nosso jornal. Muito obrigado. Boa noite. Para você, então, uma ótima noite. Lembrando que amanhã no jornal você vai saber sobre os efeitos do álcool no organismo. Eu te espero às 7 da noite. Até lá!